Palmeiras está em contato com o ex-volante da seleção brasileira, Cruzeiro avança para contratar o zagueiro Vitão e Atlético Mineiro anunciará seu novo lateral esquerdo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Lyon anuncia a chegada de Endrick. Nós vamos abrir a segunda edição dessa terça do Mercado da Bola pelo futebol internacional, onde finalmente Endrick foi anunciado como o mais novo reforço do Lyon. O atacante de 19 anos não vinha tendo oportunidades no Real Madrid, tanto que fez só 3 jogos até então em meia temporada, e agora ele acerta com o Lyon um contrato de empréstimo até o final da temporada. Depois, ao final da temporada, ele voltará normalmente pro Real Madrid. A ideia de Endrick com essa transferência pro futebol francês é ele ter mais espaço, ter mais minutagem, não só para se desenvolver, mas também com o objetivo pessoal de voltar ao radar de Carlo Ancelotti e tentar ainda ser um dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Ele chega com moral, já vestindo a camisa 9. Eu, particularmente, torço muito que essa transação renda bons frutos pro Endrick, porque ele é um bom jogador, é um grande fazedor de gols e só não joga no Real Madrid mesmo porque a concorrência por lá é muito grande e o treinador também não dá oportunidades, não tem nada a ver com a qualidade dele. Eu acho que ele no futebol francês vai poder provar que sim, ele é um jogador que tem nível para poder jogar em um time de ponta. Então podem ter certeza que ele, ainda mais querendo ir para a Copa do Mundo, vai dar o sangue, vai dar a vida nesses 6 meses até a Copa do Mundo. E eu não vou me surpreender se ele rapidamente se tornar o principal jogador do setor ofensivo do Lyon. Clube português mira Luiz Guilherme. Quem vive uma situação complicada na Europa é o meia brasileiro Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme ele é uma revelação da base do Palmeiras, que foi negociado com o West Ham da Inglaterra. Só que hoje ele está encostado por lá, ele joga muito pouco. Fez só 5 jogos na temporada, sempre entrando na reta final dos jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. E o Luiz Guilherme, quem acompanhou a base do Palmeiras sabe bem do que eu tô falando. Ele era tratado na base como um jogador de extrema qualidade, muito promissor, com potencial até de seleção brasileira. Ele fazia parceria na base justamente com o Endrick. Ele que por muitas vezes servia o Endrick. Era um meia canhoto de muita habilidade, que fazia gol. Só que no profissional não foi muito bem aproveitado pelo Abel Ferreira, essa é a grande verdade. O cara era a camisa 10 e o Abel começou a utilizá-lo como um ponta. Enfim, foi para a Europa, não tem jogado no West Ham. Essa é a situação atual. Agora vem a informação da ESPN de que tem um time de Portugal analisando a possível contratação do Luiz. Esse time é o Sporting. Então o Sporting considera fazer uma proposta para contratar o Luiz Guilherme agora, nessa próxima janela. E vou ser bem sincero para vocês, uma saída para o Luiz Guilherme nesse momento é uma boa. Os times portugueses, principalmente, você pega aí Sporting, Porto, Benfica, são excelentes lugares para esses jogadores brasileiros jovens se desenvolverem, pegarem confiança e tração dentro do futebol europeu. No West Ham, dificilmente ele vai ser aproveitado. E digo mais, caso o Sporting não venha a fechar a contratação do Luiz Guilherme, se eu sou dirigente de algum time brasileiro, eu busco esse jogador por empréstimo. Por quê? Porque é um jogador que tem potencial, é novo, só precisa ter mais sequência. Então, para muito time aqui do Brasil que precisa de um meia, ele pode ser o cara. E outra, o West Ham não vai se opor a uma saída dele por empréstimo, porque eles não estão o aproveitando. Verratti recebe sondagem do Coxa. Após encerrar a temporada no Vasco na reserva, mesmo sendo o artilheiro do time, o atacante argentino Pablo Verratti recebeu uma sondagem para deixar o Rio de Janeiro em 2026. Segundo informação do portal do GE, o time que fez uma sondagem pelo Verratti foi o Coritiba, que está subindo agora da Série B para a Série A. Fizeram então esse primeiro contato com o jogador de 37 anos, mas sabem que a negociação por ele será muito difícil. Nem tanto por ele não ser titular hoje. O que mais pesa nesse interesse do Coritiba no Verratti é a questão salarial. O valor que hoje ele recebe no Vasco é inacessível para a equipe paranaense. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o Vasco. Ele fez 65 jogos no ano e marcou 27 gols. E aí, fica aqui até um questionamento. Como um jogador que faz 27 gols no ano interessa só ao Coritiba? Eu acho que para o Coxa a contratação do Verratti seria excelente. Só que eu acho que mais times da Série A
podem ter interesse nesse jogador. O Verratti, pra mim, tá longe de ser um primor técnico, não tô falando aqui que é um super atacante, só que é um cara que, querendo ou não, ele tem presença de área. Pra times que jogam muito cruzando bola pra dentro da área, que precisam de um cara ali com essa presença de área mesmo, esse faro de gol, o Verratti é um nome interessante. Até pra times de ponta mesmo, você trazer o Verratti pro seu elenco e ter ele ali no banco pra você colocar numa necessidade, eu acho muito válido também. Flu negocia com Guilherme Arana. Guilherme Arana pode sair do Atlético Mineiro para 2026. Informação do portal do GE é de que o Fluminense já negocia a contratação do lateral esquerdo que está com 28 anos. O Arana não vem de uma boa temporada no Atlético Mineiro, essa é a grande verdade. Não conseguiu ter uma regularidade. Eu acho até que depois da lesão grave que ele teve no joelho, ele já não conseguiu mais jogar no mesmo nível de antes. E é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que o Arana é um lateral esquerdo muito técnico. Ele, quando estava na fase boa, chegava muito fácil no campo de ataque. Infelizmente, 2025 não foi um bom ano para ele. Ainda assim, o Fluminense tem interesse na contratação dele, já iniciou negociações e já fez proposta oficial. Pro Flu, trazer o Arana seria excelente. É um cara que tem boa idade ainda, porque não chegou nem nos 30 anos, e de repente uma mudança de ares pode ser positiva para que ele possa recuperar o seu bom futebol. No Atlético teve algumas falhas em 2025 que não costumava apresentar em outros momentos. Ele fez 49 jogos em 2025, marcou 3 gols e deu 2 assistências. 5 participações em gols para um jogador como o Arana, que sempre esteve acostumado ali a bater quase 10 assistências na temporada, é muito pouco. Em geral, eu não sou muito de ficar pedindo like durante os vídeos não, mas eu queria aproveitar que você chegou até aqui e queria pedir para você deixar o seu like para continuar apoiando os vídeos de mercado da bola aqui no canal. Galo muito perto de Renan Lodge. O Atlético Mineiro pode acabar liberando o Guilherme Arana pro Fluminense porque eles vão anunciar a qualquer momento o seu novo lateral esquerdo, que chega já com status de titular. Esse jogador é Renan Lodge, lateral esquerdo que aqui no Brasil defendeu o Atlético Paranaense, sendo campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e depois rodou na Europa por Atlético de Madrid, Nottingham Forest da Inglaterra, Olympique de Marselha da França e nesse momento está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato há alguns meses com o Al Hilal da Arábia Saudita. Então a informação que vem do jornalista Vene Casagrande é de que o Galo está a detalhes de anunciar a contratação do Renan Lodge. Inclusive, no momento em que você está vendo esse vídeo, ele até já pode ter sido anunciado, porque eu estou gravando esse vídeo no começo da tarde. A princípio, Renan Lodge assinará com o Atlético Mineiro um contrato de 5 temporadas. E, sendo confirmado, é uma contratação excelente. Jogador que almeja ainda a seleção brasileira, boa idade, apoia muito bem, é muito rápido. Ele acabou deixando uma impressão ruim para muitos torcedores pela sua falha na final da Copa América contra a Argentina, onde ele entregou um gol para o Di Maria. Mas, para clube mesmo, eu acho que pegando com uma regularidade ao longo de uma temporada, pode até acabar sendo um dos melhores da posição aqui no Brasil. Ele vem de uma temporada em que fez 42 jogos pelo Al Hilal, marcou 4 gols e deu 10 assistências. E ainda mais que o Atlético nitidamente precisa de sangue novo ali, após o ano complicado do Arana, o Lodge é um baita de um nome. Cruzeiro busca renovar com Matheus Pereira. Querendo vários nomes no mercado para 2026, como Gerson, Bitelo, enfim. O Cruzeiro tem como uma das suas prioridades também renovar o contrato do seu camisa 10, o seu armador, Matheus Pereira. Hoje, o Matheus tem contrato com a Raposa até a metade de 2026, o que significa que se ele não renovar, a partir de janeiro, ele já vai poder assinar um pré-contrato e depois sair de graça para qualquer outro clube. E é óbvio que o Cruzeiro não quer passar por isso. Entende toda a importância do Matheus no time, sabem que ele precisa de uma valorização, e é por isso que vem a informação do jornalista Samuel Venâncio de que o Cruzeiro já está preparado para oferecer para o Matheus Pereira uma renovação pelos próximos 5 anos. Então, ele está agora de 29 para 30 anos e ao final do seu contrato, caso ele aceite essa renovação, ele já teria 35 anos. Nessa temporada, Matheus em 51 jogos pelo Cruzeiro marcou 7 gols e deu 9 assistências. Tô totalmente de acordo com essa decisão do Cruzeiro de dar um contrato longo para um dos melhores jogadores do time. É fundamental para essa nova temporada o Cruzeiro contar com a presença do Matheus. Vitão rumo ao Cruzeiro. E o Cruzeiro também pode anunciar uma contratação a qualquer momento de maneira oficial. Isso porque o Cruzeiro está 90% fechado com o zagueiro Vitão, de 25 anos, do Internacional. Qual é o molde que o Cruzeiro está utilizando para poder fechar com o Vitão, até passando na frente do Flamengo? Segundo informação da ESPN, o Cruzeiro vai pagar pelo Vitão
7 milhões de euros, lembrando que o Inter estava pedindo 10. Só que além dos 7 milhões de euros, o Cruzeiro está envolvendo 2 jogadores na negociação. O zagueiro João Marcelo, que vai para o time gaúcho de maneira definitiva, além do Japa, meio-campista, que está indo por empréstimo. No fim, acaba ficando um negócio bom para todo mundo. Para o Cruzeiro, que queria muito o Vitão, já estavam querendo uma nova opção para a zaga. Fica bom para o Inter, que pega uma boa grana e ainda ganha 2 jogadores. E fica bom para o próprio Vitão, que indo para o Cruzeiro vai acabar estando em um time mais competitivo. Hoje o Cruzeiro está bem na frente do Internacional. Lembrando, como eu já havia trazido numa edição de ontem do Mercado da Bola, o nome do Vitão já contava com o aval do técnico Tite. Gabigol pode ser emprestado ao Santos. Atualização da novela envolvendo Gabigol, Cruzeiro e Santos. Agora, Santos e Cruzeiro parece que encontraram uma forma dessa transferência acontecer com todo mundo saindo beneficiado. Vocês já sabiam que o Santos não tinha a menor condição de fazer uma proposta financeira mesmo para comprar o Gabriel e também não tinha a menor condição de arcar com 100% do salário dele. Até porque no Cruzeiro ele ganha mais de 2,5 milhões de reais por mês. Então qual é a forma, qual é o molde que o time mineiro e o time paulista estão encontrando para fazer o negócio acontecer? De acordo com o portal do GE, o Gabigol iria pro Santos por empréstimo. E como o salário dele é muito alto, então o Cruzeiro iria ajudar o Santos a arcar com esse valor. E aí seria bom para todo mundo porque Santos ganharia um bom atacante, um cara que é identificado com o clube, já teve 2 boas passagens pelo Santos e precisa mostrar serviço, então é um camisa 9 de outro nível para o Santos, porque o Santos hoje tem Tiquinho, tem Tassiano, tem Lautaro, então o Gabigol é muito melhor do que todos eles. É ótimo isso pro Gabigol, que precisa jogar, porque no Cruzeiro hoje ele é reserva, e a tendência para 2026, caso ele fique, é continuar sendo reserva do Caio Jorge, e o Tite também não é muito fã do futebol dele. E no fim é bom pro Cruzeiro, que acaba meio que abrindo uma vaga no elenco e aliviando um pouquinho a folha salarial para trazer um novo reserva pro Caio Jorge, que não precisa ser um jogador de custo tão alto quanto o atacante de 29 anos, Gabriel Barbosa. O que mais me chamou a atenção em toda essa história? Que o GE trouxe a informação que o Gabigol não quer abrir mão de nada que ele tem direito a receber no Cruzeiro. E tudo bem, é um direito dele. Ele que escolhe se ele quer ou não quer abrir mão de quanto ele quer ganhar. Faz parte. Só que eu acho o quê? Que depois de 2 temporadas praticamente em baixa, pegando uma no Flamengo e uma no Cruzeiro, o Gabigol poderia facilitar pelo menos um pouquinho pro Santos. Aceitar ganhar um pouco menos e então fazer o negócio andar mais rápido. Porque eu não enxergo que nesse momento é uma situação onde o Santos precisa mais do Gabriel do que o Gabriel do Santos. Eu acho que um precisa do outro na mesma proporção. Então acho que ele poderia fazer pelo menos esse esforço de reduzir um pouquinho o salário para fazer o negócio acontecer. Porque o Santos hoje já passa por um momento financeiro muito complicado. O Gabriel, óbvio, não tem nada a ver com isso. E eu só tô citando esse caso porque ele poderia facilitar o acordo. Ele querendo receber a mesma coisa pode acabar depois trazendo algum entrave pro acordo. Corinthians quer que Maicon fique. Após ser campeão da Copa do Brasil e garantir uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, o Corinthians para 2026 está querendo manter algumas peças importantes do elenco. Então o Corinthians vai fazer esforço para segurar Yuri Alberto, segurar Rodrigo Garro, segurar Breno Bidon, Memphis Depay e, dentre os que o Corinthians quer manter, aparece o nome do volante Maicon também, que é um dos líderes do elenco. O Maicon está no Corinthians por empréstimo do Shakhtar até o final desse ano, e tem contrato com o Shakhtar mesmo até 2027. A informação publicada pela ESPN é de que o Corinthians já está em conversas com a equipe ucraniana para que o Maicon fique de maneira definitiva. O problema é que o Shakhtar está pedindo ali por volta de 13 milhões de reais para liberar o Maicon. Além disso, eles querem que o Corinthians pague os valores que ainda estão pendentes referentes aos outros anos em que o Maicon esteve emprestado ao time alvinegro. Maicon está com 28 anos, fez 43 jogos pelo Corinthians na temporada, marcou 3 gols e deu 1 assistência. Se essa base, esse time, fez o Corinthians ser campeão, se é o time que o Dorival tem confiança, é o certo, é o mais coerente você tentar manter esses caras. Claro, dentro também de uma solução financeira que seja saudável e não vá depois comprometer o clube. Eu realmente não acho que o Maicon seja um dos principais jogadores do meu campo do Corinthians. Eu enxergo outros jogadores hoje tendo mais importância que ele, como o Ranieri, o Breno Bidon, o Carrilho para mim é mais jogador também, só citando alguns casos. E o que eu quero dizer com tudo isso no final? Que o Corinthians, talvez com o mesmo valor que poderia pagar no Maicon,
pode acabar encontrando um outro jogador aqui dentro do mercado brasileiro mesmo. Palmeiras em contato com Fabinho. Como eu já tinha trazido na edição de mais cedo do Mercado da Bola, o Palmeiras tem como uma prioridade enorme para 2026 trazer um novo camisa 5, um novo primeiro volante. Aníbal e Emiliano oscilaram demais em 2025, Aníbal inclusive já foi vendido para o River Plate. E eles oscilaram tanto no ano, ao ponto de Andreas Pereira ser improvisado como camisa 5, Bruno Fux, que é zagueiro, ser improvisado como camisa 5, e aí o Palmeiras vai procurando por nomes no mercado que possam preencher essa lacuna. Enfim, já esteve na mira André, o Palmeiras está de olho no Denilson, que joga no Cuiabá, só que agora aparece um nome de peso no radar do Verdão. De acordo com o jornalista Diego Firmino, o Palmeiras está em contato para contratar o volante Fabinho, do Al Ittihad da Arábia Saudita. Esse Fabinho é aquele mesmo que já jogou no Liverpool, que jogou no Mônaco e que inclusive esteve presente na última convocação do Ancelotti na seleção brasileira. Tá lá na Arábia Saudita jogando pelo Al Ittihad, com contrato até a metade do ano que vem. E aí qual é a situação? O Palmeiras há algumas semanas já havia manifestado interesse na contratação do Fabinho, porque é um jogador muito bem avaliado pelo Abel Ferreira, que quer a partir de 2026 que o Palmeiras traga jogadores mais cascudos, mais prontos para poder mesclar com os jovens que hoje estão no elenco. O que pra mim é a decisão correta. O Palmeiras precisa mesmo de jogadores com esse perfil. Fabinho é um líder, é um cara vitorioso, só que a princípio a negociação não poderia caminhar, não poderia avançar, porque o Fabinho tem muito dinheiro ainda para receber no Al Ittihad. Ele tem um salário absurdo por lá, de mais ou menos 7 milhões de reais por mês, que é um valor totalmente impagável, fora da realidade para o mercado brasileiro. Agora o Diego Firmino traz a informação de que os representantes do Fabinho que retomaram as conversas com o Palmeiras nos últimos dias. O Fabinho tem interesse em voltar ao Brasil, está analisando essa possibilidade agora de maneira positiva, porque ele quer estar na Copa do Mundo e acredita que jogando no Brasil ele fica mais perto do radar do Ancelotti e essa possibilidade ganha mais força, ele aumenta as chances dele. E aí, o que o Fabinho vai buscar agora? Uma possível liberação com o Al Ittihad. E aí, se ele conseguir essa liberação, o Palmeiras vira totalmente o favorito pela sua contratação. Fabinho, que, lembrando, tá com 32 anos. Tem 16 jogos pelo Al Ittihad na temporada, 1 gol e 2 assistências. Pra mim, ele é, de maneira disparada, o melhor nome no mercado pro Palmeiras trazer para ser o seu novo camisa 5. Isso aqui, obviamente, levando em consideração os nomes que são possíveis. Porque eu acho que o Casemiro, por exemplo, que hoje é o titular da seleção e faz essa função de 5, eu acho que o Casemiro, saindo da Europa, saindo do Manchester United, vai para a Arábia para ganhar mais um pouco de dinheiro. O Fabinho, que é um cara que já fez essa transição de Europa para a Arábia, agora, com o contrato chegando ao fim, vir para o Brasil seria uma boa. E por que eu digo que ele é o cara ideal para ser o novo 5 do Palmeiras? Porque é um cara que tem muita imposição física, ele tem liderança, sempre foi um dos líderes dos times por onde passou, é batedor de pênalti, vai bem na bola aérea, e tem uma saída de jogo muito boa também. Eu acho que o Palmeiras precisa de caras mais com esse perfil, porque o time do Palmeiras já tem muito jogador jovem. Tem Vitor Roque, que é jovem, Flaco é jovem, Kelvin é jovem, Maurício é jovem, então precisa trazer uns caras mais experientes, eu acho que isso vai somar. O Flamengo, por exemplo, fez isso demais em 2025 e funcionou muito, trazendo o Jorginho, trazendo o Danilo. O Palmeiras indo por essa linha é o mais correto. E o Palmeiras tem que ser realmente agressivo, na minha opinião, para contratar o Fabinho. Porque eu vejo o Palmeiras, por vezes, tendo interesse em jogadores de ponta, mas não consegue ser firme nas negociações, e esses jogadores acabam depois indo para outros clubes. Então o Anderson Barros, que é o diretor do Palmeiras, precisa ser firme. Chega no Fabinho e fala, poxa, a gente tem um projeto aqui para você. Você não vai ganhar tanto quanto você ganha na Arábia Saudita, mas você vai vir pra cá, você vai brigar pelo Brasileiro, você vai brigar pela Libertadores, você vai jogar num time competitivo, você vai receber em dia, e aí você vai dando motivos pra você convencer e trazer esse cara. Vocês acham que o Flamengo, por exemplo, não faz isso? Faz e faz muito bem. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, as suas opiniões sobre as notícias da segunda edição dessa terça do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!